Supremo Tribunal Federal marca dia extra de sessão para julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus de uma tentativa de golpe. Banco Central estabelece um teto para as transferências via Pix para combater o crime organizado. Governo anuncia crédito extra de 12 bilhões de reais para renegociar dívidas de agricultores. Aumenta a tensão entre Venezuela e Estados Unidos, com aviões dos dois países praticando missões de provocação. Empresa portuguesa vence leilão para construir o primeiro túnel submerso do Brasil com investimento de quase 7 bilhões de reais. Congestionamentos de trânsito batem um recorde atrás do outro, com prejuízos à saúde dos paulistanos. Silvio Tendler, um dos maiores documentaristas brasileiros de todos os tempos, morre aos 75 anos de idade. E na Argentina descobriram que o tango pode ser um exercício poderoso para afastar o mal de Parkinson. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, marcou para quinta-feira 2 sessões extras para julgar a ação que apura uma tentativa de golpe de Estado. Estão no banco dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas. Já do lado de fora do STF, o assunto é anistia. A discussão sobre a anistia aos condenados do 8 de janeiro e a possibilidade de incluir Jair Bolsonaro no perdão reacenderam tensões entre o Congresso e também o Supremo. Ministros da Corte já avisaram ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que consideram inconstitucional qualquer tentativa de anistia geral voltada para proteger o ex-presidente ou os demais acusados de tentativa de golpe. A Constituição não permite anistia para crimes inafiançáveis, como os que atentam contra o Estado Democrático de Direito. O STF já deu o sinal de que, se um projeto com esse conteúdo for aprovado, será derrubado. O recado relembra o precedente do caso Daniel Silveira, em que a Corte anulou o indulto concedido por Bolsonaro em 2022. Mesmo com a resistência do Supremo, a movimentação política ganhou força. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, esteve em Brasília para articular apoios com o presidente da Câmara, Hugo Motta, e voltou, inclusive, a defender em público uma anistia ampla, citando precedentes históricos como a de 1979, no período militar. O gesto de Tarcísio gerou reação imediata. O deputado Rui Falcão, do PT, entrou com representação no STF, acusando o governador de obstrução de justiça. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a articulação preocupa e aumenta o clima de instabilidade em meio ao julgamento de Bolsonaro. Alcolumbre tenta costurar um texto alternativo que retire Bolsonaro e também os líderes do perdão, mas alivie apenas os réus de menor participação. A proposta busca neutralizar o desgaste do Legislativo diante do Supremo, mas enfrenta a resistência de bolsonaristas que defende a anistia irrestrita. Enquanto isso, a base de Bolsonaro prepara uma grande mobilização neste 7 de setembro. O lema Reaja Brasil, o medo acabou, será levado às ruas em diversas capitais pela manhã, com concentração à tarde na Avenida Paulista. Diferente do último ato, governadores aliados confirmaram presença: Tarcísio de Freitas, Romeu Zema e Jorginho Melo. Michele Bolsonaro também deve discursar em São Paulo. Já o pastor Silas Malafaia e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, reforçaram que vão defender a inclusão do ex-presidente no projeto. Para eles, limitar a anistia seria um tipo de perseguição política. Já Flávio Bolsonaro confirmou a participação em um ato no Rio de Janeiro, enquanto parlamentares como Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer devem seguir para São Paulo na parte da tarde. Já do lado oposto, movimentos de esquerda organizam uma manifestação na Praça da República, também no dia 7, com centrais sindicais e partidos como o PSOL. O deputado Guilherme Boulos confirmou a presença.
Por causa dos dois atos, a Polícia Militar montou uma operação especial com tropa de choque, helicópteros e varredura da área central de São Paulo. O objetivo é evitar conflitos entre os grupos. Não faltam fake news no condomínio de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro mora e cumpre prisão domiciliar. A administração do local já teve que emitir pelo menos 2 notas para desmentir boatos sobre o uso de drones no local e de uma suposta expulsão de moradores. A bagunça ficou tão grande que o condomínio precisou proibir mensagens de cunho político no grupo de WhatsApp. O local se tornou uma espécie de ponto turístico, onde tem apoiadores do ex-presidente e opositores se aglomerando e brigando entre si. Os moradores têm relatado várias situações no grupo de WhatsApp do condomínio, como barulho, congestionamento no trânsito nas proximidades do condomínio e perturbação do sossego. Bolsonaro completou o 1º mês em prisão domiciliar na última quinta-feira. O ex-presidente foi preso por ordem do ministro Alexandre de Moraes em 4 de agosto, depois de o filho e senador Flávio Bolsonaro ter postado imagens do pai nas redes sociais, desrespeitando medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Nesse 1º mês, Bolsonaro recebeu a visita de diferentes aliados políticos, entre deputados, senadores, governadores e apoiadores sem mandato. A portaria do condomínio virou palco de todo tipo de manifestação política, de apoiadores a opositores de Bolsonaro, incluindo brigas e desentendimentos entre os frequentadores do local. De um lado da rua, militantes do Movimento dos Trabalhadores, sem teto e integrantes de organizações de esquerda levaram um boneco inflável representando Bolsonaro com tornozeleira eletrônica, roupa laranja de presidiário, uma bandeira dos Estados Unidos. Do outro, apoiadores do ex-presidente, vestidos de verde e amarelo, carregavam bandeiras do Brasil e entoavam palavras de ordem contra a condenação de Bolsonaro. O desentendimento começou quando os grupos passaram a se provocar. Houve empurrões, mas a confusão foi rapidamente contida. A polícia militar chegou ao local e colocou os manifestantes de lados opostos. O Distrito Federal Legal também determinou que o boneco fosse esvaziado, sob o argumento de poluição visual. São Paulo enfrentou no mês de agosto o maior nível de trânsito dos últimos 6 anos e com muito estresse, sendo enfrentado diariamente, a saúde do paulistano é quem mais sofreu. Como uma música repetitiva, sons de buzina, motor ligado e motocicletas acelerando. Essa é a trilha sonora de todos os dias de milhões de paulistas. Desde 2019, o paulistano não ficava tanto tempo parado no trânsito da capital quanto foi no último mês de agosto. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, o mês passado registrou uma média diária de 421 quilômetros de lentidão. Número esse que só perde para agosto de 2019, quando o índice atingiu 471 quilômetros. A média em 2025 já vinha marcando um alto número nos 8 primeiros meses do ano, 364 quilômetros de trânsito, o que não era uma realidade desde a paralisação da pandemia. Um problema que antes se concentrava apenas nos horários de pico, mas agora acontece ao longo de todo o dia, por causa das mudanças de horários e do rodízio de veículos. E se já é tão difícil ficar parado no mesmo lugar por tanto tempo, principalmente nesse ambiente caótico que é o trânsito de São Paulo, quem mais dá sinais de que algo está errado não é o carro, é o próprio corpo. Mais do que tempo, os motoristas pedem vida. Ficar muito tempo no trânsito faz mal para a saúde física e mental. Quando nós nos mantemos na mesma posição, quer seja em pé, sustentados pelo pé, a musculatura dos membros inferiores vai ficar mais desgastada. Quando nós ficamos sentados por muito tempo, há um prejuízo circulatório, pessoas já com problemas vasculares, a gente fala grosseiramente de varizes e outros problemas de circulação, vai causar formigamentos, dores, ou seja, é um desconforto para a saúde física, mental e psicológica, com certeza. Então, a saúde mental, a saúde psicológica, ela fica abalada, a gente fica mais vulnerável, mais impaciente. A CET aponta que os motivos para tanta lentidão são variados, desde o aumento da frota de veículos, como também mudanças climáticas, principalmente em janeiro, onde muita chuva caiu em todo o estado de São Paulo. Home office, modelo de trabalho que foi tão usado no período de pandemia, também diminui a cada ano. E em 2025, o modelo híbrido,
que são dias alternativos de trabalho entre casa e empresa aumentou, o que também refletiu no trânsito. E para quem não tem escolha ou opção e precisa enfrentar esse trânsito de São Paulo todos os dias, Alisson Coimbra deixou algumas dicas valiosas para fazer desse momento um pouco menos estressante. Cabe a nós, cidadãos, cuidar da nossa saúde física, mental, emocional e fazermos desse momento o menos desgastante possível. Então, a melhor perspectiva nesse cenário é ter uma água, uma alimentação reserva ali, né, em caso de uma obstrução por mais tempo, e já preparar um conteúdo, um podcast, uma palestra, alguma coisa para acessar, ou pelas plataformas de áudio ou de vídeo, para culturalmente, emocionalmente, absorver algum conteúdo onde a gente também não faria se não estivesse parado. E a seguir, o governo anuncia crédito extra de 12 bilhões de reais para renegociar dívidas de agricultores. E o Banco Central estabelece um teto para as transferências via Pix para combater o crime organizado. O Banco Central estabeleceu um teto para as transferências via Pix ou TED. A medida tomada para combater a lavagem de dinheiro pelo crime organizado valerá para instituições financeiras que terão que respeitar novas regras e deixar de servir de intermediárias para atos ilícitos. O Banco Central anunciou mudanças regulatórias para reforçar a segurança do sistema de pagamentos brasileiro e reduzir o risco de fraudes. Entre as medidas está a criação de um teto de R$15 mil para transferências via Pix e TED feitas por instituições de pagamento não autorizadas e por empresas que se conectam à rede do sistema financeiro por meio de prestadoras de serviço de tecnologia da informação. Segundo o Banco Central, o limite não deve atrapalhar a rotina de consumidores nem de companhias, mas vai impedir que valores muito altos sejam enviados de uma só vez, como ocorreu em ataques recentes que desviaram centenas de milhões de reais. A intenção é facilitar a detecção de operações suspeitas e dificultar a ação de organizações criminosas. Além do teto de transferências, o Banco Central ampliou os requisitos de governança e de gestão de riscos para as prestadoras de serviço de tecnologia da informação. A partir de agora, passa a ser exigido o capital mínimo de R$15 milhões dessas empresas, que terão até 4 meses para se adequar às novas regras. O descumprimento poderá resultar em medidas cautelares ou até no descredenciamento. Essas medidas aqui são para endereçar problemas gerados pelo crime organizado. Elas são contra o crime organizado, não contra qualquer tipo de instituição ou segmento que se possa imaginar. Então, ainda que não caiba, não é o papel do Banco Central fazer um trabalho que a polícia vem fazendo de maneira tão bem feita. Então, basicamente, nessas 2 tipos de medidas. Medidas de uma contenção excepcional, reconhecendo um momento onde a gente identificou uma repetição de algum padrão em alguns tipos de instituições e que demandam a gente aí estabelecer talvez algum tipo de trava e de entrave para a operação de algumas instituições, ou limites operacionais para algumas instituições e outras que, como eu disse, são uma antecipação de coisas que já estavam na agenda. A decisão vem após grandes ataques ao sistema financeiro em apenas 2 meses. Outra frente do plano é o aumento do controle sobre as chamadas contas bolsão, abertas por fintechs em bancos tradicionais, mas que dificultam a identificação do real titular dos recursos. Alguma associação ali, Faria Lima, crime organizado, fintech, crime organizado, eu quero deixar bem claro aqui que em qualquer uma dessas 2 expressões, Faria Lima ou fintech são as vítimas do crime organizado, né? Claramente, tanto os bancos chamados de incumbentes, quanto os novos entrantes no mercado, foram responsáveis por uma inclusão fantástica do ponto de vista do sistema financeiro, facilitação com prestação de serviços para a população. A preocupação também cresceu depois da Operação Carbono Oculto, que revelou o esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas por meio de fintechs. Com o pacote, o Banco Central vai antecipar para 2026 a entrada dessas empresas em seu perímetro regulatório, antes prevista para 2029, o que permitirá maior poder de fiscalização e cobrança de transparência. Enquanto o limite de R$15 mil já entra em vigor imediatamente, outras regras terão implementação gradual.
O saldo da caderneta de poupança dos brasileiros caiu mais de 7 bilhões e meio de reais no mês passado. O dinheiro foi retirado mais para o pagamento de contas e ajustes no orçamento do que por despesas extras. No acumulado de 2025, a poupança registrou uma saída líquida de quase 63 bilhões e meio de reais. No ano passado, o número total foi 3 vezes menor do que isso. E quando o assunto é ataque virtual, o Brasil ganha destaque no mundo real. Só no primeiro semestre deste ano foram registrados pouco menos de 500 mil de ocorrências. O país é o maior alvo da América Latina. O Brasil voltou a se destacar negativamente no cenário de cibersegurança, aparecendo entre os países mais atingidos por ataques virtuais no mundo. Um relatório divulgado nesta semana revelou apenas que no primeiro semestre de 2025, o país registrou cerca de 550 mil incidentes do tipo, um aumento de 55% em relação ao segundo semestre do ano passado. No total, a América Latina foi alvo de 1 milhão de ataques no período, sendo mais da metade concentrada em território brasileiro. A pesquisa apontou que, globalmente, foram monitorados cerca de 8 milhões de episódios de sobrecarga de acessos, técnica utilizada para derrubar sistemas e dificultar o funcionamento de serviços digitais. O Brasil, por sua vez, se tornou um dos principais alvos dessa prática, reflexo do crescimento da digitalização no país e, ao mesmo tempo, das fragilidades ainda existentes em infraestrutura e segurança cibernética. Entre os setores mais atingidos, as operadoras de telecomunicações móveis lideram a lista, seguidas por empresas que fornecem serviços de hospedagem e processamento de dados. Também aparecem entre os principais alvos as companhias de telecomunicações com fio, além de bancos comerciais e o setor de transporte rodoviário, todos considerados estratégicos para a economia nacional. Especialistas alertam que a escalada de ataques expõe a necessidade de investimentos urgentes em cibersegurança, tanto por parte das empresas quanto do poder público. O fortalecimento de protocolos de proteção, a atualização constante de sistemas e a capacitação de profissionais são apontados como medidas essenciais para reduzir a vulnerabilidade e evitar prejuízos financeiros e riscos à prestação do serviço essencial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o presidente do Banco Central, Jerome Powell. Segundo Trump, a culpa pela queda constante na criação de novos empregos é dos juros, que não caem. O desemprego aumentou para 4,3% em agosto, o que sustenta as análises de economistas que apontam para o risco de uma recessão no mercado de trabalho. Segundo Trump, a queda nos juros poderá evitar esta situação. Foi o item que mais mexeu com o mercado de trabalho no Brasil, onde o dólar caiu 0,63 e fechou a semana cotado em R$ 5,41. Na Bolsa de Valores, a aposta de uma redução da taxa de juros nos Estados Unidos provocou uma alta de mais de 1%, aos 142.640 pontos. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei para permitir que a pensão alimentícia seja debitada direto na conta bancária de quem está devendo. O banco deverá comunicar o cliente sobre o procedimento. A proposta ainda precisa passar pelo Senado. Hoje, de acordo com a lei, a não ser em casos excepcionais, o devedor da pensão precisa pagar diretamente para quem deve o valor determinado pela Justiça. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou uma medida provisória para renegociar as dívidas dos produtores rurais em condições especiais. Serão 12 bilhões de reais do Tesouro para apoiar até 100 mil agricultores. Em uma postagem nas redes sociais, o presidente Lula explicou o motivo de ter assinado a medida provisória, destacando os eventos climáticos ocorridos nos últimos anos que renderam prejuízos aos agricultores. Nos últimos anos, secas prolongadas e forte enchente causaram grandes perdas aos nossos agricultores, gerando dívidas e travando o crédito para a preparação da nova safra. Por isso, tomei a decisão de darmos mais uma garantia ao setor. A medida vale para pequenos
médios e grandes produtores, com 2 perdas de safra nos últimos 5 anos, em municípios que decretaram calamidade 2 vezes nesse período. A expectativa é beneficiar cerca de 100 mil produtores, alcançando 96% dos pequenos e médios agricultores inadimplentes ou com dívidas prorrogadas. O pequeno produtor terá acesso até R$ 250 mil de crédito com taxa de juros de 6% ao ano. O médio produtor poderá pegar até R$ 1,5 milhão com taxa de até 8% ao ano. E os demais produtores, crédito de até 3 milhões com taxa de até 10% ao ano. Não é perdão, é renegociação responsável. Os produtores terão até 9 anos para pagar, com 1 ano de carência, para se reorganizar e seguir plantando. Na prática, a medida também cria novos estímulos para que os bancos renegociem dívidas com recursos próprios, o que deve ajudar a limpar as carteiras de crédito, reduzir a inadimplência e reabrir espaço para novas operações de financiamento no campo. E a seguir, Silvio Tendler, um dos maiores documentaristas brasileiros de todos os tempos, morre aos 75 anos de idade. E aumenta a tensão entre Venezuela e Estados Unidos, com aviões dos 2 países praticando missões de provocação. A volta da coqueluche nas Américas tem preocupado órgãos de saúde. Só nos primeiros 7 meses do ano foram confirmados mais de 18 mil casos e 128 mortes. O Brasil está na lista. O retorno da coqueluche, doença respiratória causada por bactéria e marcada por crises intensas de tosse, tem preocupado autoridades de saúde no Brasil e nas Américas. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, os casos começaram a subir em 2023, quando foram notificados pouco mais de 4 mil registros na região. Já em 2024, o número saltou para mais de 43 mil. E a tendência de alta continua neste ano, com 18.595 casos e 128 mortes, apenas nos primeiros 7 meses, distribuídos em 9 países. No Brasil, o Ministério da Saúde contabilizou 2.173 casos e 7 mortes por coqueluche entre janeiro e o início de setembro deste ano. A pasta alerta que a principal forma de prevenção é a vacinação, disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde. As doses da pentavalente e da DTP são indicadas para crianças de até 7 anos, gestantes, profissionais de saúde e parteiras tradicionais, além de estagiários da área que atuam diretamente com recém-nascidos. Embora a maioria dos pacientes consiga se recuperar sem maiores complicações, a doença pode apresentar quadros graves, especialmente em crianças pequenas. O tratamento padrão com antibióticos, entretanto, enfrentam um desafio crescente, o surgimento de bactérias resistentes, que dificultam a eficácia dos medicamentos e comprometem o controle dos surtos. A coqueluche já representou um sério problema de saúde pública no Brasil, com mais de 40 mil casos anuais nos anos 80. A ampliação da vacinação a partir da década de 90 reduziu drasticamente os registros, mas aumentos pontuais voltaram a ocorrer em alguns períodos. O avanço mais recente foi expressivo, de 216 casos confirmados em 2023 para 7.551 em 2024, com 21 óbitos. Os especialistas atribuem o crescimento ao enfraquecimento da cobertura vacinal, que no Brasil segue abaixo da meta. Atualmente, um dos fatores que mais preocupa é o aumento de casos em adolescentes que não receberam a imunização completa na infância. Esse cenário reforça a necessidade de campanhas de conscientização e de retomada da confiança da população nas vacinas, apontadas como a forma mais eficaz de conter o avanço da coqueluche. O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, passou por uma cirurgia para remover células cancerígenas da pele. Segundo o porta-voz do democrata, ele está se recuperando bem. O procedimento, conhecido como cirurgia de Morse, é utilizado para tratar os tipos mais comuns de câncer de pele de alto risco, como os localizados em áreas do rosto e mãos, por exemplo. E também para tumores grandes, agressivos, ou que voltaram após tratamento prévio. O procedimento é considerado de alto padrão, pois remove o tumor em camadas que são analisadas microscopicamente, 100%, de forma a garantir que todo o câncer seja removido e minimizada a remoção de pele saudável, resultando em maiores taxas de cura e melhores resultados estéticos.
No caso do ex-presidente Joe Biden, a operação ocorreu alguns meses após de ter sido revelado que ele havia sido diagnosticado com um câncer de próstata agressivo, com metástase óssea. Biden já havia removido uma lesão de pele durante um exame físico de rotina em 2023, quando ainda era presidente. Essa lesão foi identificada como carcinoma basocelular. Durante o mandato, o democrata enfrentou questionamentos sobre sua idade e sua saúde, o que fez com que ele abandonasse a campanha de reeleição. A ex-vice-presidente Kamala Harris concorreu em seu lugar e perdeu para Donald Trump. Desde que deixou o cargo, Biden tem mantido um perfil relativamente discreto, fazendo apenas algumas aparições públicas. O câncer de próstata é um dos tipos mais comuns entre homens, especialmente entre os mais velhos. Em geral, cresce lentamente e fica confinado à glândula prostática. Mas alguns tipos podem ser agressivos e se espalhar rapidamente para outras partes do corpo, incluindo os ossos. Entre os sintomas estão dor ou dificuldade para urinar, micção mais frequente e sangue na urina ou no sêmen. Biden dedicou a parte final de sua carreira política à pesquisa do câncer após perder seu filho Beau, vítima de um câncer no cérebro em 2015. O presidente Donald Trump fez uma confissão de fracasso nas redes sociais do país. Em sua rede social, disse que os Estados Unidos perderam a Índia e a Rússia para a China. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mais uma vez utilizou seu perfil na própria rede social para reagir ao desfile militar da China organizado pelo presidente chinês Xi Jinping. O evento militar contou com a presença do ditador norte-coreano Kim Jong-un, do presidente russo Vladimir Putin e do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. O desfile simbolizou um crescente eixo de poderes autoritários em contraste com os interesses globais dos Estados Unidos, o que preocupou bastante Trump. Em sua rede social, a Truth Social, o presidente norte-americano escreveu que o país estava perdendo a Rússia e Índia para a China mais profunda e sombria. O presidente ainda finalizou dizendo que espera um futuro longo e próspero juntos, uma clara indireta para os indianos, com quem a relação está estremecida após a taxação de 50% imposta por conta da compra com descontos de petróleo russo. Além disso, Nova Delhi manteve uma postura neutra sobre o conflito ucraniano. A postagem ainda contou com a foto dos líderes caminhando lado a lado. Após as primeiras imagens do encontro circularem pelo mundo, Donald Trump acusou Xi Jinping de conspirar contra os Estados Unidos junto com Putin e Kim Jong-un. O mandatário americano sugeriu depois que esses líderes esperavam que ele estivesse observando o desfile militar. Trump ainda acrescentou que achou a cerimônia linda, além de afirmar que sua relação com os líderes de China, Rússia e Coreia do Norte é muito boa, mas quer ver como será nas próximas semanas. Os comentários do republicano ocorrem um dia depois dele ter dito em uma reunião de líderes mundiais que a Europa deve parar de comprar petróleo russo e pressionar economicamente a China para tentar pôr fim à guerra na Ucrânia. A União Europeia multou hoje o Google em quase 19 bilhões de reais. A plataforma foi acusada de violar regras de concorrência do bloco. Pouco depois, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou abrir uma investigação sobre práticas desleais de comércio da União Europeia. É do mesmo tipo que resultou no tarifaço de 50% aos produtos do Brasil. Os Estados Unidos acusam o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar uma rede de narcotráfico e de enviar 2 caças que sobrevoaram um destroyer americano no Mar do Caribe. O episódio ocorreu depois de um ataque americano contra um barco que supostamente transportava drogas. Na semana passada, 3 navios lança-mísseis americanos se posicionaram em águas internacionais perto da fronteira com a Venezuela, uma operação que Washington garante ser contra o narcotráfico internacional. Os Estados Unidos acusam o presidente venezuelano Nicolás Maduro de liderar um cartel de drogas e aumentou a recompensa pela sua captura para 50 milhões de dólares. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que 2 aviões militares venezuelanos sobrevoaram perto de um navio da Marinha Americana em águas internacionais. O Pentágono classificou o movimento dos aviões como altamente provocador e advertiu Caracas contra uma escalada adicional. Um vídeo publicado em rede social aparece uma lancha rápida transportando várias pessoas, segundos antes de ser atacada e explodir em chamas. As forças americanas explodiram um barco que supostamente transportava drogas no Mar do Caribe, matando 11 pessoas. De acordo com o presidente Donald Trump, a embarcação pertencia a uma organização criminosa ligada a Maduro e as drogas haviam zarpado da Venezuela.
O ataque marca uma escalada dramática por parte dos Estados Unidos, que há décadas conta com operação policial de rotina, em vez de força letal, para apreender drogas. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, em visita à América Latina, defendeu a nova abordagem agressiva dos Estados Unidos e disse contar com o apoio de governos aliados na região que devem cooperar com seu país na eliminação de supostos narcotraficantes. Caracas, por sua vez, acusou Washington de cometer execuções extrajudiciais no ataque, ao afirmar que assassinaram 11 pessoas sem o devido processo legal. O sobrevoo perto de um navio da Marinha Americana aconteceu depois que soldados americanos atacaram a embarcação. O presidente venezuelano denunciou ainda o que chama de maior ameaça que o continente americano viu nos últimos 100 anos. Nicolás Maduro, por sua vez, respondeu ao ataque mobilizando o exército da Venezuela, que tem quase 340 mil integrantes. Os Estados Unidos enviarão 10 caças F-35 a Porto Rico como parte de sua ofensiva antidrogas no Caribe, em um contexto de tensão com a Venezuela. Maduro declarou o estado de máxima alerta diante do que qualifica como uma ameaça militar dos Estados Unidos e convocou o alistamento na reserva. Embora os Estados Unidos não tenham ameaçado invadir a Venezuela, a mobilização coincide com a acusação contra Nicolás Maduro. A líder opositora venezuelana, Maria Corina Machado, disse na terça-feira que falta pouco para a queda do governo de Nicolás Maduro. O cineasta, professor e historiador Silvio Tendler morreu hoje aos 75 anos de idade. Um dos mais importantes documentaristas do Brasil, era conhecido como o cineasta dos vencidos ou o cineasta dos sonhos interrompidos. Nascido no Rio de Janeiro em 1950, Silvio Tendler teve a paixão pelo cinema despertada ao frequentar a cena de cineclubes cariocas nos anos 1960. Autor de mais de 70 filmes, entre curtas, médias e longas, ajudou a contar a história política do Brasil por meio de documentários como Os Anos JK, Uma Trajetória Política, de 1981, Jango, de 1984, Tancredo, A Travessia, de 2010, dentre outros. Irmão do artista plástico Sidney Tendler, o cineasta também se interessou em registrar as histórias de vida de importantes nomes da arte brasileira. Lançou Glauber, Labirinto do Brasil, em 2003, e Ferreira Goulart, Arqueologia do Poeta, em 2019. É de Tendler o documentário de maior público nos cinemas brasileiros, O Mundo Mágico dos Trapalhões, de 1981, sob o grupo de humor formado por Renato Aragão, Dedé Santana, Zacarias e Mussum. Dados da Ancine apontam que o filme foi assistido por 1.800.000 espectadores. Em 2023, Tendler lançou seu último longa, o documentário O Futuro é Nosso, feito a partir de entrevistas por videoconferência realizadas durante a pandemia, com a participação de nomes como o cultuado cineasta britânico Ken Loach. Conhecido como cineasta dos vencidos, o diretor assinou o último longa como um filme utópico de Silvio Tendler. Ainda em 1983, atuou como fotógrafo e curador de uma exposição, Resistência Retiniana, no Sesc Niterói, e estreou como dramaturgo e diretor de teatro com o espetáculo Olga e Luiz Carlos, Uma História de Amor. No Sesc Copacabana, baseado na troca de correspondência entre o líder comunista brasileiro e a militante alemã de origem judaica, entregue aos nazistas pelo governo Vargas, em 1936. Desde 2011, Tendler enfrentava dificuldades de locomoção, após um defeito congênito que quase o deixou tetraplégico. Operado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, recuperou parte dos movimentos dos membros superiores e seguiu trabalhando. Parte desta jornada foi retratada no documentário A Arte do Renascimento, uma cinebiografia de Silvio Tendler, de Noilton Nunes. Nos últimos anos, além dos problemas de saúde, Tendler lutou contra a dificuldade em tirar os projetos cinematográficos do papel. Em abril passado, em depoimento à coluna de Anselmo Góes no Globo, lamentou a dificuldade em acessar verbas nos editais do Ministério da Cultura. Na ocasião, destacou que tudo que fez no cinema e pelo cinema não contabilizou nada. Declarou que recebia pontuação nos editais por um único critério: ser cadeirante. Ainda neste ano, Tendler recebeu a Ordem do Mérito Cultural. O cineasta deixa a esposa, Fabiana Fersassi, a filha, a produtora Ana Tendler, e os 2 bichos de estimação, o cão da raça Cane Corso Camarada e a calopsita René, importantes companhias durante a pandemia da Covid-19. E a seguir, a empresa portuguesa vence leilão para construir o primeiro túnel submerso do Brasil, com investimento de quase 7 bilhões de reais. E na Argentina, descobriram que o tango pode ser um exercício poderoso para afastar o mal de Parkinson.
A construtora portuguesa Mota-Engil venceu o leilão para construir o primeiro túnel submerso do Brasil, que vai ligar duas cidades do litoral de São Paulo. O projeto é considerado uma das maiores obras de infraestrutura do novo Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal e estadual. O governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Parcerias e Investimentos, realizou na sede da Bolsa de Valores AB3 o leilão do túnel Santos-Guarujá. Foi rematado pela empresa Mota-Engil Latam Portugal, com investimento total estimado em 6 bilhões e 800 milhões de reais. O empreendimento será realizado no modelo de parceria público-privada entre os governos estadual e federal, com participação da iniciativa privada responsável pela construção, operação e manutenção da estrutura, com prazo de 30 anos. Com aporte público de 5 bilhões e 100 milhões de reais dividido igualmente entre Estado e União. O projeto tem a previsão de ser concluído em 2030, prometendo revolucionar a mobilidade na Baixada Santista. Quero aqui ressaltar o espírito republicano do presidente Lula e também do governador Tarcísio, porque por ser uma obra com recurso federal, por ser uma obra num ambiente federal, num terreno federal, de uma estatal federal, normalmente seria feito pelo governo federal. Mas houve esse entendimento e foi feito então em conjunto com a autoridade federal e a autoridade do Estado de São Paulo. Lembrando ainda que o Porto de Santos estava naquela linha de ser privatizado. O Porto de Santos era um dos portos que iria ser privatizado. E o presidente Lula retirou da relação dos portos privatizáveis, e ao ser um porto público, é possível então colocar e aportar recurso, como foi esse caso aqui agora. Com 1,5 km de extensão total, estima-se que pelo menos 870 metros sejam submersos. A infraestrutura permitirá o tráfego de veículos de passeio, transporte público, caminhões, bicicletas e pedestres. Atualmente, cerca de 78 mil pessoas atravessam diariamente entre as duas margens com barcos pequenos e balsas. O projeto do túnel Santos-Guarujá existe há mais de 100 anos de espera. De acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, essa espera está terminando agora. 101 anos de espera. Essa espera está acabando hoje. A gente dá um pontapé importante no dia de hoje. Vai embora a desesperança, vai embora a descrença de que uma obra desse porte, dessa relevância, seria impossível. Está ficando para trás. Vai embora aquela descrença em projetos intermináveis que não geram resultado. Porque não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Várias pessoas trabalharam muito para que esse projeto se tornasse real. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a assinatura do contrato para o túnel Santos-Guarujá como um marco do espírito republicano, reunindo a cooperação entre os governos federal e estadual. Ele ressaltou que a viabilização da obra foi possível graças ao resgate do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Se tem uma coisa que não aconteceu no túnel Santos-Guarujá, foi disputa por protagonismo. Desde o começo, os diálogos do governo federal com o governo estadual foi republicano para viabilizar a obra. Ninguém ficou querendo sair na foto para deixar o outro para trás. Os dois governos deram-se as mãos para chegar no dia de hoje e celebrar essa grande contratação. Daqui a alguns anos, nós vamos celebrar a inauguração dessa obra. E tanta gente vai ser beneficiada, e nós vamos nos lembrar do dia de hoje, que é assim que se faz política, é assim que se constrói a democracia. O leilão do túnel Santos-Guarujá é um marco histórico para São Paulo e para o Brasil. A escolha pelo método túnel imerso foi resultado de análise técnica criteriosa. Alternativas como ponte ou túnel escavado foram descartadas em razão de restrições da base aérea de Santos, tráfego intenso de navios no canal portuário e solo instável da região. A solução imersa garante menor impacto urbano e ambiental, reduz desapropriações e permite execução mais rápida e segura. O projeto prevê a geração de aproximadamente 9 mil empregos diretos e indiretos, além de capacitação de trabalhadores locais.
A obra beneficiará diretamente cerca de 2 milhões de habitantes da Baixada Santista, reduzindo em até 90% o tempo de travessia entre Santos e Guarujá e fortalecendo a integração logística com o Porto de Santos. O presidente russo Vladimir Putin afirmou hoje que qualquer tropa ocidental que estiver em solo ucraniano será considerada um alvo legítimo. A declaração foi uma resposta ao presidente francês Emmanuel Macron, que prometeu segurança de 26 países ao governo da Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não gostou nem um pouco da declaração do presidente francês Emmanuel Macron, que anunciou que 26 países oferecerão garantias de segurança à Ucrânia após o fim da guerra, incluindo uma força internacional em terra, mar e nos céus. Antes mesmo do anúncio ser feito por Macron, Moscou já havia rejeitado qualquer possibilidade de que tropas ocidentais se concentrassem na fronteira, afirmando que eventuais garantias para a Europa seriam garantias de perigo para o continente europeu. Macron defendeu o movimento dos países e disse que não se trata de fazer guerra com a Rússia, mas sim de convencê-los a não atacar a Ucrânia no futuro. Durante um fórum econômico, Putin deu um ultimato aos europeus, ao falar que caso os aliados ocidentais marcharem em terras ucranianas, ainda mais no atual momento da guerra, automaticamente se tornarão alvos legítimos. O líder russo ainda acrescentou que uma mobilização do tipo não favorece a paz a longo prazo e reiterou que a intensificação dos vínculos militares entre a Ucrânia e os países ocidentais é uma das causas fundamentais para a continuação do conflito. Putin também voltou a dizer que pode se encontrar com Volodymyr Zelensky para discutir o fim da guerra, mas deixou claro que isso só será possível se a reunião ocorrer em Moscou, o que Zelensky afirmou ser inaceitável e propor um território neutro para a discussão. Além disso, o presidente ucraniano ficou feliz de contar com o apoio ocidental e saudou a aprovação das garantias que ele tem apontado como exigência básica para qualquer negociação com a Rússia. Zelensky disse que pela primeira vez em muito tempo, os aliados haviam dado o primeiro passo sério e concreto no embate contra a Rússia junto à Ucrânia. Enquanto o acordo de paz não acontece, o bloco ocidental endurece a postura com Moscou. Eles afirmam que os russos têm um longo histórico de acordos não cumpridos, além de acusarem Putin de realizar vários discursos para que tropas russas ganhem tempo na incursão de novos territórios na Ucrânia. O sabre de luz usado pelo personagem Darth Vader da franquia Star Wars foi vendido em Los Angeles, nos Estados Unidos, por mais de 3 milhões de dólares. É o equivalente a 16 milhões e meio de reais. A espada é um dos acessórios mais marcantes da sequência de filmes. O mercado de itens colecionáveis de cinema apresentou um crescimento significativo, impulsionado por filmes e séries da cultura pop, movimentando bilhões anualmente. A peça de luxo da vez foi o sabre de luz usado por um personagem marcante da franquia Star Wars, Darth Vader. O item colecionável foi vendido por 3 milhões e 600 mil dólares, o equivalente a 19 milhões de reais, em um leilão junto a outros 400 objetos cênicos autênticos produzidos por uma empresa especializada em memorabilia cinematográfica e patrocinadora do evento. Entre os itens vendidos por valores astronômicos estavam a flauta tocada por um personagem da série Star Trek The Next Generation por 405 mil dólares, o equivalente a 2 milhões de reais. O neutralizador, um dispositivo utilizado para apagar memórias por agentes em Homens de Preto, por 316 mil dólares, próximo a 1 milhão e 700 mil reais. A placa da plataforma 9 3/4 dos filmes de Harry Potter por 139 mil dólares, o correspondente a cerca de 700 mil reais. A espada empunhada pelo personagem Jon Snow em Game of Thrones por 95 mil dólares, o equivalente a 520 mil reais. Também foi leiloada a roupa usada pelo ator Tobey Maguire em Homem-Aranha,
e o chicote do personagem Harrison Ford em Indiana Jones e a Última Cruzada. A venda do sabre de luz foi classificada como um marco para o mundo do colecionismo de cinema. Mais 600 itens estão listados para serem vendidos nos próximos dias. No total, os 433 lotes comercializados arrecadaram mais de 14 milhões de dólares, ou seja, mais de 78 milhões de reais. O tango está se mostrando uma boa opção para reabilitar as pessoas que sofrem do mal de Parkinson. O tratamento tem apresentado bons resultados a quem pega um parceiro ou parceira e se entrega ao ritmo tradicional dos argentinos. Um dos principais problemas da doença é o distúrbio da marcha, e o tango, como dança caminhada, trabalha a parada e o início dos passos e estratégias para caminhar pela pista, esclarece a neurologista Nélida Garreto, uma das impulsionadoras do projeto. O objetivo, além da pesquisa, é que os pacientes aprendam estratégias para melhorar sua qualidade de vida. Para os pesquisadores, os resultados têm sido animadores. Muitos encontram maneiras de aliviar os sintomas, como o bloqueio motor dos pés, que congela a marcha. O tango favorece a construção de uma pista sensorial que os ajuda a andar. A dança é usada para reabilitar a parte motora. Com a música, é possível sair de situações complexas. Além dos tremores, da falta de equilíbrio, da rigidez e da voz inaudível, o Parkinson costuma levar ao isolamento social e à depressão. A oficina é um estímulo para evitar isso. Cada paciente dança com uma pessoa saudável, guiados por dançarinos terapeutas, para assim evitar acidentes com o paciente. Todos os anos, os especialistas realizam avaliações específicas para analisar os benefícios do tango. Os médicos observam as melhorias nas áreas cognitiva, motora, na marcha e no equilíbrio. De acordo com os especialistas, nessa dança típica do Rio da Prata, o segredo do tango é caminhar. Mas não é só isso que o torna uma ferramenta eficaz para a reabilitação do Parkinson. É preciso seguir um ritmo, dançar em uma determinada direção e interpretar o que o parceiro convida a fazer. O Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.